continuando aí nosso estudo de Anar, né? Nós já falamos aí de muitos profetas aí, né? Então hoje nós vamos falar do livro do profeta Obadias, né? É um livro que a vida de um profeta, que você não encontra assim um contexto histórico preciso dentro da ação de algum reinado, né? Mas esse livro, ele vai abordar, a abordagem deste livro será concernente ao povo de Edom, né? É uma profecia, o profeta ele está sendo levantado, né, contra a nação de Edom, mostrando, trazendo uma mensagem de repreensão, tá, contra o povo de Edom, porque o povo de Edom, eles desde o primórdio, quando nós vamos lá para o Gênesis, né, onde nós temos ali o nascimento de Esaú e Jacó, então nós vemos ali, assim, já no nascimento desses dois povos, né, onde Deus ele vai dizer para Jacó que, para Isaac, que o menor serviria, né, seria senhor do maior, concernente a ação de cada um, né, não dentro daquele critério, quando alguns vão pegar ali dentro do contexto nós já abordamos isso aqui, né, de predestinação, que Deus escolheu Jacó, aborreceu Esaú, né, mas isso aí, quando nós vamos ler o contexto da vida de cada um, nós vamos ver onde foi que a rejeição de Jacó, de Esaú se deu, porque ele não fez caso da primogenitura. Havia uma profecia acerca, né, da força dos dois, né, mas o que levou Jacó a sobressair sobre a pessoa de Esaú foi o fato de Jacó se aproximar de Deus e Esaú não. Então Esaú, se a gente observar, Esaú é um homem que ele vai andar pelos seus próprios caminhos, pela sua própria vontade, tanto é que ele vai casar, né, com mulheres cananeias simplesmente só para aborrecer o pai e a mãe, sendo que, né, a ordem de Deus era que eles não fizessem esse tipo de aliança, esse tipo de casamento com os cananeus. Então aí ele vai sair da sua casa e ele vai para a montanha de Seir e ali vai nascer esse povo edomita ali, tá? Na montanha de Seir. E aí nós vamos ver algumas profecias acerca de Edom, por quê? Porque Edom ele vai se tornar, já como eu disse aqui, desde o nascimento esse povo já nasce inimigos. Há uma empatia, né, da parte dos edomitas para com o povo de Israel, né? Os edomitas simbolizam Esaú e o povo de Israel simboliza Jacó. Se desfez das bênçãos espirituais por causa das coisas materiais. Exatamente, né? Então o que acontece? Aí a Bíblia vai nos mostrar que diante desse relacionamento de Esaú, nasce esse povo edomita nas cavernas, nas montanhas, né? Ele vai ser um povo forte, né, poderoso, mas é um povo que sempre vai estar aliado com os inimigos de Israel. E Obadias, ele é levantado dentro de um contexto em que Deus, ele vai mostrar o seu poder, ele vai mostrar a sua glória, tá? Ele vai, não que Deus, ele está sendo um Deus que simplesmente ele quer castigar Edom, né? Porque Edom ele vai colher o que ele plantou. Ele se alegrou com a ruína do povo de Israel, tá? Ele se alegrou quando o povo foi levado pela Babilônia, eles festejaram, né, espraguejaram, falaram contra, eles aplaudiram a derrota de Israel, de Judá, pelos babilônios. Então, e todas as vezes que qualquer nação vinha contra o povo hebreu, o povo judeu, os edomitas faziam parte desses inimigos. A atitude que eles tinham era uma atitude de exterminar a casa de Israel. Então, quando eles próprios não se levantavam contra, eles se aliavam com os inimigos, saqueavam os bens de Israel, eles a todo momento queriam ver a destruição de Israel. E aí, quando nós vamos para o livro do profeta Obadias, nós vemos claramente a profecia de Obadias ligada ao juízo de Deus contra a casa de Edom, por causa desse impasse que Edom gerava contra a casa de Israel. E aí nós temos aí um trocadilho de palavras com
com o próprio nome de Edom, que Edom, ele vem da raiz da palavra Eved, que quer dizer servo, escravo, né? Quando Deus disse para Isaac, né, que o maior serviria o menor. Quando nós vamos para o nome de servo, de escravo, nós temos no hebraico o nome para servo. No hebraico nós temos a palavra servo, por quê? Porque o nome de Obadias, tá? Significa servo ou adorador de Yahvé, tá? Obadias significa servo ou adorador de Yahvé, tá? E o nome Eved vem da raiz da palavra escravo, servo. Vou pôr aqui escravo e servo. Então, Eved, no hebraico, escravo, servo. O nome de Obadias, ele está coligado, porque servo de Yahvé, ou servidor de Yahvé, quando a gente tem essa consoante aqui, ela nos leva a entender aquele que, na conjunção, aquele que trabalha em favor de alguém, tá? Quando Deus disse que o maior serviria ao menor, e aí, na montanha de Seir, nós vamos ter os edomitas, porque Edom significa vermelho, tá? Edom significa vermelho. Edom significa vermelho, né? Vermelho. Mas o que tem a ver? Vermelho, porque qual foi o preço qual vai ser o preço que Esaú vai colocar na sua primogenitura? A Bíblia diz que Jacó estava cozendo, né, um prato de lentilhas, que era uma fruta vermelha, tá? Era uma fruta vermelha. Este fruto vermelho de lentilhas que Jacó estava cozendo, quando Esaú está vindo do campo, Esaú está com fome. E aí, quando ele vê Jacó cozendo o seu guisado de lentilhas, diz: dá um pouco do seu guisado. Jacó disse: não, me vende, eu vou te dar, mas você vai me vender a sua primogenitura. Aí ele diz: de que me servirá a minha primogenitura? Então ali ele rejeitou. Então nós vemos aqui que ele vendeu, olha para você ver o trocadilho de palavra que a Bíblia vai fazendo, tá? Então quando ele vende para por um prato de lentilhas, que é um fruto vermelho, quando ele vai para a montanha de Seir, nasce o povo Edom, que quer dizer vermelho. Um trocadilho, simplesmente para mostrar que ele próprio estava rejeitando. A gente acha aí, né, no próprio nome do profeta, que o povo que ele estava levantando contra a nação de Israel, no seu desfavorecimento, quando os babilônios estavam entrando para arrasar com tudo, acabar com tudo, então esse povo edomita, eles vão se alegrar, tá? Eles vão se alegrar. Nós temos isso aí, ó, registrado no livro de Salmos 137. Vamos ver lá, ó. Quando os babilônios, eles entraram, tá, em Judá e começaram a levar cativo. Então, quando eles passaram pelo vale da montanha de Seir, os edomitas, todos vieram ver o que estava acontecendo. Então eles vão escarnecer do povo de Israel, tá? No Salmo 137, nós temos aí, ó, vai acontecer aí, ó. Vamos ler aqui, ó, versículo de número... Vou ler o salmo todo, para a gente entender aqui o contexto histórico que está acontecendo aqui, ó. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha?
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeram a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Isso aqui, quando o salmista está falando, isso aqui ele está sendo levado cativo, quando ele está falando isso aqui é porque os edomitas, eles se alegravam, porque o povo, os bárbaros da Babilônia, os soldados, eles eram terríveis. Então eles fizeram isso aqui com os filhos de Israel. Pegavam as crianças e chocavam as crianças nas rochas, tá? Então, e aí quanto mais eles faziam essas atrocidades, quando o povo está indo, passando pelo vale, no caminho de Seir, mais eles se alegravam. Então eles diziam, é isso aí, faz isso com eles mesmos. Então, quando esse salmista está dizendo assim aqui, que seja feito, retribui os mesmos, porque eles se alegravam quando as crianças eram pegadas e lançadas nas rochas, esmagadas, pisadas pelos cavalos e as vigas da Babilônia. Então, esse povo Edom aqui, eles eram um povo terrível. Então, o profeta Obadias, ele vai se levantar, tá, para profetizar contra essa nação. E nós vamos ver isso também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 25 e depois também 35, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 25 e 35. Isso, aqui, ó, 25, versículos 12 a seguir, ó. Assim diz o Senhor Yahvé, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e tornarei em deserto desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Yahvé. Capítulo de número 35 do profeta Ezequiel, que vai falar também sobre os próprios, tá? Os moradores de Edom. 35. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. O monte Seir é justamente onde habita o povo edomita, tá? Nas cavernas do monte Seir. Contra o monte Seir, contra eles, e diz assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor, pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isto vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que te preparei para sangue, e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes de seus transpassados nos teus outeiros, nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os transpassados à espada. Em assolação perpétua te porei, e a tua cidade nunca mais será habitada. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos de suas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Então aqui nós estamos vendo, dentro das profecias do profeta Ezequiel, que Deus ele está mostrando para o povo edomita, para essa nação de Edom,
que Deus ele vai trazer juízo. Só que nós temos que entender uma coisa que a gente tem que ser bem cuidadoso nesse critério aqui. É das pessoas, às vezes, confundir certas ações de juízo de Deus e achar que Deus ele vai ser vingativo pelo que a pessoa passa. Tem pessoas que se alegram quando um inimigo seu está sofrendo. Tem pessoas que se regozijam quando uma pessoa que talvez lhe caluniou, uma pessoa que talvez lhe fez algo que não deveria ter sido feito, aí quando vê a calamidade, quando vê a tragédia sobre tal, essa pessoa se alegra. Mas um servo de Deus não pode proceder assim. Nós vemos aqui Romanos capítulo de número 12, Romanos capítulo de número 12, o procedimento, tá? Romanos 12, Romanos 12, capítulo 12, versículo de número... A partir do versículo de número 17 de Romanos, capítulo de número 12. Vamos ver aí, ó. Nós temos aí, ó. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Aí, ó, o fechamento aqui da ação está aqui, ó. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vemos a atitude. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí, nosso irmão Walter, José Maria, nosso irmão Ricardo, nossa irmã Sônia. Então nós estamos vendo aqui que a ação de Deus, a vingança que pertence a Deus, ela não pertence a Deus simplesmente porque alguém se levantou contra mim. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, o homem colherá. Quer seja bom, quer seja mal. Toda ação humana do homem na terra tem uma colheita. Todas as nossas ações são plantios. Todos os nossos feitos são plantios que a gente está plantando. Seja no dia de hoje, então por isso a gente tem que se preocupar. Deus abençoe nosso irmão Edson Souza. É por isso que a pessoa tem que se preocupar o que é que ela está plantando. Então o povo de Edom, simplesmente eles vão colher o que eles plantaram. Tá? É o que eles plantaram diante da nação de Israel, que está sendo levado cativo à Babilônia, o povo de Edom se alegrando, o povo de Edom festejando, se alegrando da atrocidade que está acontecendo, então só que eles vão colher isso, tá? Então quando Deus levanta o profeta Obadias, nós vamos ver que ele é levantado dentro desse contexto, e aí Deus vai trazer, né, a memória dos edomitas, essas alegrias, se é que eu posso dizer assim, né, essa alegria deles sentirem prazer na atrocidade que está acontecendo contra a nação de Israel. Mas quando nós vamos para o fechamento do livro de Obadias, o livro de Obadias é um livro pequeno, né? É um livro pequeno, nós temos um capítulo único, é igual a carta de Judas, é um capítulo único, não é grande, dá uma folha aí, né? Mas é o que? Mostra, aqui nós vemos a atitude de Deus contra esta nação. Aí nós vemos aqui, ó, no final, no fechamento do livro, no versículo de número, quer ver, ó? Versículo 18, do livro do profeta Obadias, e a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão. Então nós já estamos, quando a gente entrou no contexto ali, já falando do Gênesis 27, que acontece toda vai acontecer toda essa trama da vida dos dois aqui, dos dois que estão nascendo, Jacó e Esaú, aqui nós estamos vendo o fechamento disso tudo aí, ó. Esaú será palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, Benjamim e Gileade. E os cativos dos exércitos, os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus,
possuirão até Zerefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zerefate, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, tá? A montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então essa montanha de Esaú, que ele está falando simplesmente do monte Seir, que é alusão aos edomitas, tá? Então o livro do Obadias é um juízo de Deus, Deus abençoe nosso irmão Leandro, é um juízo de Deus vindo sobre os edomitas, simplesmente porque eles se alegraram de toda, né, vou colocar nessa terminologia, toda a desgraça que aconteceu com a nação de Israel. Eles festejavam, batiam palmas, se alegravam. Então, infelizmente, né, Deus, ele sempre, dentro da sua promessa com os patriarcas, ele tinha bênção para todos os descendentes. Isso é inquestionável, tá? Deus sempre tinha bênção, tanto é que o povo de Esaú se tornou um povo forte, um povo grande. E eles se tornaram um povo de guerra, um povo guerreiro. Porque Esaú era um homem de caça, Jacó não, Jacó era cidadão simples. A Bíblia diz que ele habitava em tendas com Jacó, né? Jacó habitava em tendas com Isaac. O que a gente entende com isso? Que enquanto Esaú estava perdendo tempo no campo, com guerra, com caça, Jacó estava aprendendo sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, nós já vemos aí, não foi Deus que rejeitou, na verdade, Esaú. Foi o próprio Esaú que rejeitou Deus. É aquela frase que eu escutei de uma pessoa, que eu esqueci o nome aqui do professor que disse essa frase, né? Que, tipo assim, ninguém está indo para o inferno porque Deus está jogando lá. A pessoa está indo para o inferno porque está rejeitando a graça. Ele vai para o inferno porque está rejeitando a graça. Não é porque Deus está jogando ele no inferno. É porque ele está rejeitando a graça em Cristo Jesus. É por isso que ele está indo para lá. Né? Então não é Deus que está empurrando ele para lá. Ele rejeitou a graça. Se ele rejeita a graça, ele rejeita a salvação em Cristo. Sem salvação em Cristo, não tem outro lugar para ir. Deus, né? Não rejeitou Ismael, que nasceu da desobediência de Olha aí. Abraão. Tá vendo? Então Deus, Deus não rejeitou, né? Não rejeitou, e nós vamos ver que Deus, ele sempre, é o que eu disse, a bênção de Deus é recíproca sobre todos os descendentes dos patriarcas, seja ele da promessa ou não. E a gente vê isso quando Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, capítulo 11, que ele vai falar do jambuzeiro, né? Que a gente coloca muito bem, vê muito bem isso ali, né? Que ele está na raiz, ele é a raiz, o tronco, mas nós somos enxertados. Mas só que Deus pode rejeitar tanto um quanto o outro, né? A oliveira verdadeira quanto o jambuzeiro bravo. Isso falando de quê? De Israel e dos gentios, falando de nós. E a Bíblia diz, não sei se no livro de Efésios ou Gálatas, me fuja a memória aqui, que dos dois povos Deus fez um. Judeus e gentios. E este um povo é a igreja de Cristo Jesus. Né? Isso é inevitável, não tem como fugir dessa verdade, dessa realidade aí, não é verdade? Louvado seja Deus, que Deus abençoe meu filho Evandro, em nome de Jesus. Depois, Evandro, só você manda para minha senha do Wi-Fi aí no zap que eu esqueci. Infelizmente, essa doutrina da predestinação, Deus vai até perdoar, mas tem que ser bem mais estudado, porque esses caras são caras que são hábeis de leitura de Bíblia, leitura de livros, mas tem que ser muito estudado, porque quando a gente vai olhar no contexto, é muito texto bíblico que destrói com essa doutrina, infelizmente. É complicado, né? Mas aí é questão doutrinária que muito difícil de trabalhar. Então, tanto para o nosso lado, quanto do lado desse, mas quando a gente vai para os textos, não tem como. Aí é aquela questão, a pessoa vai dizer, não, está puxando sardinha para o lado que ele acredita, mas vai para o lado que a Escritura nos aponta, né? Então, existe uma certa coerência em crer ou não. Nessa doutrina da predestinação, tem uma certa coerência, né? E não se crê nela. Então tem que ser coerente com aquilo, com o quê? Com o caráter de Deus, com a santidade de Deus. Então, o fato da rejeição, Deus não rejeita. A própria Bíblia diz que Deus não rejeitará o seu povo para sempre, né? Então, dentro da santidade, do caráter justo de Deus, não cabe esse critério de Deus ter gente com uma estrelinha na testa. Ele veio para todos, né? Então, isso aí é outra questão que a gente não vai entrar nisso aí agora. Então, vamos entrar aí no nosso slide. O profeta Obadias, ou Obadia,
né, que a gente já explicou sobre o significado do seu nome. Vai aparecer um pouco também aqui, ó. Obadias é um livro peculiar, ele é o menor livro do Antigo Testamento, e seu profeta não deixa pistas nenhuma de sua identidade. O nome dele significa servo de Deus, né, ou aquele que serve, né, tal. É nome comum à época, que torna-se impossível rastrear o profeta na história de Israel. Ou seja, não houve um contexto de reinado para que o profeta pudesse aparecer. Nós vemos ele aparecendo apenas com uma mensagem de juízo contra o Monte Seir, que é a casa de Edom, né? Somente aí que a gente vai ver a ação desse profeta aí. Então aqui tem um estudioso aqui, deixa uma frase, ó, como diz Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, o profeta Obadias é um ilustre desconhecido, mas ele é, de certa forma, um microcosmo da visão e conteúdo profético do Antigo Testamento. Aí onde foi tirado isso aí, é o foco e desenvolvimento do Antigo Testamento. É a visão panorâmica, informação básica, né? Datado de 845 a.C., alguns estudiosos preferem 586. Então, tem um período da profecia dele que dá um período de 10 anos, tá? O autor Obadias, do local Judá, alvo desconhecido, descendente de Esaú, que é Edom, a gente já explicou, e de Jacó, que é Israel. Então, aquela paralelismo que a gente viu aqui, né, sobre Jacó e Esaú aqui no final do livro aqui. Versículo-chave é o versículo 21. Então, o versículo abordado como versículo-chave aqui é simplesmente, ó, levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor, tá? Palavra-chave, não tem como escapar, que a punição não tem aqui não tem, a gente não vê dentro do livro uma brecha para dizer assim, ó, Deus, esse povo se converteu, esse povo, não. Aqui quando você lê o livro, o conteúdo do livro, é um livro que ele vai trazer um juízo eminente, tá? É uma eminência de uma profecia de juízo contra este povo aqui. Então não tem como escapar dessa verdade aqui, tentar achar uma brecha aqui para esse povo escapar. Por quê? Porque o povo já estava decidido nas suas ações, né? Assim como Esaú decidiu, o povo também decidiu contra a cidade de Jerusalém. Então aí o esboço do livro, nós temos a condenação, a causa e a consumação dessa condenação. Na condenação nós temos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós temos a arrogância de Edom e a destruição de Edom. A causa desta condenação, do versículo 10 ao 14, é o antagonismo de Edom e dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não é o dia de salvação, mas é o dia de juízo. Aí é o que nós vimos lá, né, no livro que antecedeu aqui o livro dele, que é o livro de Amós. Nós vimos lá essas profecias aí daquele que deseja o dia do Senhor, né? Nós vimos aqui no livro do profeta Amós, né? Que é um profeta antes aqui dentro do livro, que é dia de densas trevas. 4:12. 4:12. 11:12. 12 né? 11:12. 11:12. Subverti alguns de vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como Tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertesse a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. Hipocrisia te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não, é o versículo 18, capítulo 5 aqui, ó. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Então, quando aqui está falando do dia do Senhor, não é o dia do livramento, não é o dia do tomar posse, é o dia do julgamento. Tá? É o dia do julgamento. Ei, Walter Cardoso, esse Walter é benção demais. Né? Então, é o dia do julgamento. Então, tem que tomar-se muito cuidado. Qual que é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Depende de que contexto que você está vendo o dia do Senhor dentro das Escrituras Sagradas. Né? Tem um dia do Senhor para livramento, né? Para a casa de Jacó. Mas e aí? Concernente àqueles que estão andando nos caminhos tortuosos. Aí é o dia de juízo. Né? Aí a coisa pega. A consumação dessa condenação aí nós temos do versículo de número 15 ao versículo número 16, nós temos a aniquilação de Edom,
versículo 17 a 21, e o livramento de Judá, tá? O livramento de Judá é o que a gente leu lá no versículo final do livro, tá? Onde eles vão ver, agora eles estão vendo o povo indo, mas os cativos estão retornando. Não que Judá vá se alegrar com o que está acontecendo com Edom, mas é um fato. Edom vai colher o que plantou, né? Edom vai estar colhendo aquilo que plantou, isso é fato. Obadias, vamos ter uma sentença. O profeta descreve o julgamento de Edom por causa da arrogância dos edomitas para com o Senhor. Fim de uma longa novela, ou seja, né, assim, até o jeito que a trama foi desenvolvida, Obadias pregou em seu país, Israel, mas profetizou contra a nação irmã, concernente a Edom, falando aqui da questão ali de nascimento de Esaú e Jacó, tá? Sua profecia aponta apenas o fim de uma longa novela de traição, reconciliação e ódio que percorre toda a história de Israel. De onde vieram os edomitas? Já abordamos isso aqui. A armadilha do orgulho. Né? Aquilo que Esaú ele vai dizer para Jacó. Que me vale a minha primogenitura? No coração dele não teria como ele perder o direito da primogenitura, porque isso já é um contexto que é vivido. O menor não pode ser o dono da herdade do pai. Mas quando toda a trama se desenrola sobre a vida de Jacó, que a mãe vai o induzir a isso, e a gente fala que é Jacó, né, que foi enganou, mas não foi. Jacó só foi na conversa da mãe. Ela que tramou, fez toda aquela trama contra Isaac, né, porque sabia que estava chegando o momento e dentro da cultura, o pai, nos seus últimos dias, ele tinha que impor as mãos sobre o filho mais velho, o filho mais velho receber a bênção do pai, como profecia, e tudo aquilo se correr na vida dele. E aí vai acontecer que a mãe de Jacó vai fazer toda essa tramóia aí, vai enfiar Jacó nessa história, sabendo que o momento está chegando da bênção, e aí ele vai abençoar Jacó com tudo. E Esaú, cadê Esaú? E aquilo ali é a justiça de Deus também sobre Esaú, senhor, porque se ele não... Ele não fazia caso. Ele não fazia Se caso ele não da faz bênção. caso, para que Deus vai dar para ele? Porque Deus não pode dar para você uma coisa que você não vai cuidar dela, né? Então, se Deus, ele não fez caso algum, ele não estava nem aí. O coração dele não era um coração voltado. O próprio estilo de vida que ele vivia já mostrava o que ele queria. Ele queria as coisas, quando a Bíblia fala de campo, o próprio Jesus no seu evangelho vai dizer que o campo é o mundo. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jacó estava em tendas, era homem simples habitando em tenda com Isaac, e Esaú era varão do campo, estava dizendo então que Esaú era homem do mundo. Jacó estava aprendendo dentro da casa do pai, aprendendo sobre o Deus de Abraão, enquanto Esaú estava no mundo, gozando das coisas do mundo, sendo amigo do mundo. A própria ação que ele toma de ir lá, pegar uma mulher cananeia para casar com ela, e não é somente uma que ele vai pegar, já mostra que ele tinha afinidade com aquele povo do mundo. E a Bíblia vai dizer que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É difícil. Era o dia dele receber a bênção, a qual ele já tinha rejeitado. Mas ele estava no campo, ele estava no mundo. Não, então, Tinha que estar dentro da tenda. O pai dele ia impor a mão sobre ele, mas aí veio o juiz de Deus. Veio. Porque era Pela rejeição, né? a rejeição do capítulo 25 aí. Rejeitou aquilo que era dele, né? Ele não fez caso do que era seu. E aí não tem como a gente colocar ali que foi Deus que empurrou. Não, já havia profecia. Agora, como ela vai acontecer, é aquela coisa, né? Deus é comigo, mas como é? Deus vai me abençoar, mas como é que Deus vai me abençoar? Né? Simplesmente Deus não vai nos empurrar. Ele vai colocar o caminho diante da gente. A gente tem que ficar atento, né? Igual o caminho estava aberto para ele. Ele já era, por direito de primogênito, dono de tudo. Mas quando ele fala de que me vale, isso aí não me vale nada. Isso aí, você sabe qual que é o valor que eu dou nisso aí? Um prato de lentilha. E acabou. E Jacó ele falou assim, não, me vende com juramento. Ele jurou. Então acabou, filho. Acabou. Deus foi testemunha de que ele não queria nada. Então não tem como. Aí não tem como Deus, né, ter prazer numa pessoa que não fez caso daquilo que o próprio Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus, tem de misericórdia. Deus exige de outras nações, Deus exige de outras nações os mesmos critérios que exige do seu povo escolhido. Não, mas eu não sou crente, eu não preciso fazer isso não, gente. Pera aí.
A Bíblia é Bíblia aqui, a Bíblia é Bíblia na China, né? A história bíblica, ela é história bíblica aqui, a história bíblica é história bíblica na China, a história bíblica é história bíblica em toda a face da terra. Então não tem como eu pegar, não, Deus não escreveu isso aí para mim, não. Isso aí foi lá para a época dos apóstolos, isso aí foi lá para a época de Jesus. Claro que o contexto cultural que nós vivemos é outro, mas quando a gente pega a Bíblia Sagrada e vai tirar algo, riscar, não digo tirar para praticar, mas tirar para não praticar e riscar da Bíblia Sagrada, não, isso aí foi para a época dos apóstolos, dos discípulos, como os sensacionalistas fazem, né? Dizendo que os dons já era para a época dos apóstolos. Não, se era para a época dos apóstolos, não precisava nem Paulo escrever sobre ela, não. Já era para deixar esse trem de lá, para falar, não, isso aqui foi para a época dos discípulos, na época que Jesus manifestou em carne, então não vamos falar desse assunto, não, vamos falar de outra coisa. Não tem isso, ele falou, ele ensinou, ele ainda mandou buscar com zelo, com fervor, com oração, com dedicação, com desejo que se manifestasse. Então, os critérios bíblicos existem para quem é povo e para quem não é povo. Então, pecado é pecado para quem está na igreja e para quem está fora da igreja. Sinto muito. Pecado é pecado para todo ser humano, diante de todo ser humano, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos capítulo número 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Então quem está na igreja, quem está no mundo, quem está na católica, quem está na umbanda, na quimbanda, quem é ateu, todo mundo está debaixo do pecado. Então o sacrifício de Jesus foi para todo mundo que está no pecado. Oh meu Deus do céu, que maravilha! Então, a salvação para o pecador, tá? É só correr para os braços de Jesus, reconhecer que é pecador, reconhecer que ele é salvador, e aí vai mudar-se a colheita, né? Edom é cobrado por causa da soberba. Obadias, versículo 3. Vamos ver isso aqui? No versículo 3, né? Ele é cobrado por causa da sua soberba. Deixa eu ver aqui. Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas tendas da rocha. Entendendo que está falando aqui de Edom, quando fala de tendas da rocha, porque eles estavam habitando as montanhas de Seir, tá? Nas tendas da rocha, como o que habita nas tendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Deus. Deus. Homem não, mas a parte de Deus vai, porque contra Deus ninguém pode pelejar. Também por causa da sua violência, versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e será exterminado para sempre. Versículo 11. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e de sua crueldade, versículos 12 a 14. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar o que lhe restasse no dia da angústia. Então, tudo isso aqui, nós vimos lá no Salmo 137, que tudo isso aqui que Obadias está falando que eles fizeram, é aquele fato lá do Salmo 137, tá? Tudo isso aqui. Então, eles não foram, assim, não tiveram dó alguma, né? É o que eu disse, não devemos nos alegrar, mostramos aqui um texto, Deus não quer que a gente haja dessa forma, porque se Deus vai fazer, Deus vai fazer. Colher a pessoa vai. A pessoa pode se arrepender, talvez ela vá sofrer alguma coisa, mas Deus, ela se arrependendo, Deus usa de misericórdia, né? A colheita, ela é branda, mas colhe do mesmo jeito. Doutrina aí, as doutrinas, nós temos a soberania de Deus, a obediência e submissão. Antes do nascimento de Esaú e Jacó,
Deus já havia anunciado que Esaú serviria a Jacó. Gênesis 25, versículo 3. E aí nós já respaldamos isso aqui e até fizemos aí, né, como Deus ele vai fazendo ele faz um quebra-cabeça com a história dos mesmos, com os nomes, né, acerca de servir, da palavra Éved, né, que vem de Edom, e aquele vermelho, e aí nós vemos aí, Entretanto, na revelação de Deus por meio da bênção de Isaac, já se considerava a rebeldia da nação que se originava com Esaú. A principal relação entre o livro do profeta Obadias e o Novo Testamento está na permanente relação conflituosa entre Edom e Israel. O historiador judeu Flávio Joséfo aponta que Herodes o Grande era idumeu, descendente de Edom. Presta atenção aí. Comentaristas bíblicos destacam que o fato de Herodes o Grande querer destruir a Jesus ainda bebê, Mateus 2,16, marca a oposição do edomita ao Messias, que encarava tudo o que significava Israel. Além disso, o apóstolo Paulo usa o caso de Esaú e Jacó para mostrar que a eleição de Deus não depende da descendência, mas da graça do Senhor. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 13. A questão que a gente abordou aqui sobre essa questão de eleição, mas mostrando que a escolha ali que foi feita. Conclusão do livro, Obadias nos mostra, lembrando que Alexandre, voltando aqui, lembrando que Alexandre o Grande, Herodes o Grande, ele é aquele que está num reinado, mas o que vai sobressair vai ser o seu descendente, que não é descendente de Edom. Ele já está numa mistura daquele povo que saiu do cativeiro. Tá? Então esse Herodes o Grande aqui, apontado no momento, ele não é descendente puro de Edom. Ele vem da linhagem, tá? Mas essa linhagem desaparece com a sua morte, que depois entra o Herodes, que é aquele que vai, quando Jesus já crescido, esse Herodes não é o mesmo Herodes, tá? Porque ele vai morrer, aí se a gente vê isso lá no livro de Atos, que vai mostrar que é o outro Herodes, Então, um Herodes que levanta contra Jesus e o Herodes que João Batista está profetizando contra ele, é um Herodes totalmente diferente, tá? Não é o mesmo Herodes. Então, ele não é mais aquele Herodes que, no ministério de Jesus, ele não é mais puro de sangue, edomita puro de sangue. É uma mistura lá, que isso aconteceu, a gente já estudou sobre essa mistura lá dos samaritanos, e Flávio José também vai apontar um pouco sobre essa linhagem dos Herodes aí. Aí vai vir aqui como se fosse um nome de monarca, por causa das atrocidades, né? Que o camarada era perverso e mal mesmo, né? Não tinha meia banda com ele não. Então tem que tomar cuidado aí, né? Obadias nos mostra que assim como Edom, mesmo que rejeitemos a vontade de Deus, ainda estamos submissos à sua soberania, ser indiferente para com o sofrimento dos outros, assim como Edom foi com o de Israel. Também é rejeitar a vontade de Deus, que nos chama para viver em amor. Por isso que eu li aquele livro lá, né? Por isso que eu li o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo número 17, mostrando esse perigo aí que a pessoa pode correr dela se alegrar com a queda do seu, vou colocar assim entre aspas, né, do seu inimigo, ou daquela pessoa que está levantando contra a sua. Então não devemos nos alegrar, né? Por quê? Porque a gente pode correr um risco de cair na soberba. Tá? Achar que a vingança, que Deus está vingando porque a gente é amado de Deus, então Deus está vingando porque fulano tocou em mim, que não sei o que parará, que pororô. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Isso é um perigo mesmo, porque perigo. Quando eles pegam aquele versículo, não toqueis nos ungidos do Senhor, não sei o que, o povo começa a falar. Eu já vi gente pregando isso aí que eu falei assim, mas peraí, esse povo está pregando contra a carne, porque nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6 de Efésios. Então, quando esse negócio de não toqueis nos meus ungidos, gente, deixa tocar, gente. Os apóstolos foi mais que tocado, eles foram escarnecidos. Então, deixa tocar. O juiz, ele vem de Deus. Nós não tem que ficar pronunciando palavras da nossa boca, falando que vai vir um juiz sobre a vida da pessoa. Se Deus vai trazer juízo sobre quem tocar na igreja ou não, aí é o Senhor. Aí já mostra como está o coração da pessoa, né? Se a pessoa se alegra, se a pessoa tem uma alegria de ver um juízo iminente acontecendo sobre a vida de uma pessoa que eu vou pôr entre aspas, né? Inimigo seu, seja lá, a pessoa levantou contra ali,
a pessoa quer ter a outra por inimigo, aí a questão da própria pessoa, né? Mas não deve se alegrar com isso. Não, a alegria de Deus, a própria Bíblia vai dizer que Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio, mas ele quer que todos se arrependam e venham à salvação. É aí que está a alegria de Deus. Né? Não é o fato de a pessoa estar sofrendo mal, tá vendo lá, viu? Deus está tocando a pessoa porque é feio. Não. Ela está colhendo o que ela plantou. Não é porque você é um queridinho, bambambam, tem uma estrela na testa dizendo escrito protegido por Deus, que Deus vai massacrar todo mundo passar na sua frente, não. Porque é o que você falou, né? Esse livro aqui esse livro aí que eu estou lendo aí do Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele vai falar sobre isso também. Ele vai mostrar lá o povo sofrendo, o povo de Deus sofrendo, morrendo, sendo assassinado. Nós vimos aqui o próprio Nabucodonosor com seu exército, não ele, mas os seus vassalos, pegando as crianças e nas pedras. Então não era para Deus fulminar ali? Mas por quê? Porque é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Olha para você ver como é que olha para você ver. Os edomitas, eles viram tudo que Israel fez contra os mandamentos de Deus. Toda a desobediência que Israel cometeu, os edomitas viram. Israel está indo para o cativeiro. Por quê? Porque Deus disse para o povo que eles mudassem o seu caminho, o seu coração, eles não quiseram. Então eles estavam colhendo o que eles plantaram. Era desobediência, ou afastar dos mandamentos do Senhor, das mitzvot do Senhor, que levou eles ao cativeiro. E Edom se alegrou por isso. E o próprio Edom está no mesmo barco. Como o juízo eminente de Deus veio sobre a casa de Judá e a casa de Israel, sobre a casa de Edom a mesma coisa, está no mesmo barco, ele só está no outro canto da proa, só isso. Né? Então tem que tomar cuidado, todo mundo é pecador, então a gente não tem que ficar se alegrando com derrota dos outros, não. A gente tem que orar para as pessoas, né? Até usar de misericórdia, né? Procurar viver essa misericórdia, não se alegrar com a morte do ímpio, com a queda, não se alegrar com o mal, mas vencer o mal com o bem, como nós lemos em Romanos capítulo 12, né? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando.